Grêmio está eliminado da Copa do Brasil aqui no Maracanã depois de perder mais uma vez para o Flamengo. Mas algumas coisas tiraram a vitória gremista. Sobre isso, nós vamos falar depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Davler, nós vamos juntos. Mas antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do Dupla. Estou aqui na arquibancada do estádio Maracanã. Os torcedores do Flamengo estão deixando o estádio extremamente satisfeitos, estão classificados, mas eu tenho algumas ponderações que eu julgo muito importante a respeito da eliminatória. Primeiro ponto, tá? Não acho que a derrota do Grêmio hoje aqui no Maracanã tenha sido justa, mas entendo que a eliminação foi dentro do contexto 180 minutos. O Grêmio cair fora para o Flamengo foi justo pelo que o Grêmio apresentou no comparativo com o Flamengo. Só que o jogo aqui no Rio, na minha opinião, foi marcado por alguns pontos que determinaram este resultado. Primeiro, abro justificando. O Renato ele escondeu muito bem a escalação e existia a informação que circulava aqui no Rio de que PP começaria a partida e isso não se confirmou. PP começou no banco. E o Renato apostou em Carbajo, Vilhaçante, Cristaldo, Bitelo, Ferreira e Soares do meio para frente. Com esta formação, o Grêmio demorou um pouco para entrar na partida. Os primeiros 10 minutos foram de domínio do Flamengo, com o Gabriel Grando fazendo uma defesa espetacular aos 6, salvando o Grêmio. O jogo poderia ter terminado aos 6 minutos, e o Gabriel Grando foi fundamental depois de uma cabeçada do Bruno Henrique. Mas o jogo não acabou aos 6 minutos, e o Grêmio conseguiu se acalmar, segurar a pressão dos 65 mil torcedores que se fizeram presentes aqui no Maracanã e colocar, não a bola no chão, porque o Grêmio nunca teve a bola no chão, mas colocar a bola no campo de ataque, colocar o Flamengo um pouco em estado de alerta, em estado de defesa. E a partir desse momento, o Grêmio começou a criar oportunidades. E foi superior ao Flamengo, pelo menos teve mais ímpeto que o Flamengo, porque precisava ter, em alguns momentos fundamentais do jogo. E aí, na minha opinião, faltou uma coisa para o Grêmio sair daqui fazendo história. Eu não sei qual delas, mas faltou uma delas, tá? São duas opções para mim. Ou faltou sorte, ou faltou competência. E eu digo isso porque o time gremista, ele criou oportunidades de marcar. Teve mais chances que o Flamengo, inclusive isso me chamou a atenção. Eu tenho aqui um rabisco daquilo que foi o jogo. Por exemplo, aos 29 minutos e meio, teve uma jogadaça entre Bitelo e Soares que o Bitelo perde um gol. O Bitelo tem a oportunidade de finalizar cruzado, forte, e ele prefere explorar um chute forte, mas na altura do goleiro, e o Matheus fez a defesa, catou a bola. Depois disso, no segundo tempo, o domínio do Grêmio foi ainda maior. O Renato conversou com os caras no intervalo, tentou fazer alguma coisa diferente, não sei o que aconteceu, mas alguns jogadores acordaram, que não estavam, ainda acesos. E aqui eu aproveito para fazer elogios e críticas. João Pedro, Rodrigo Eli, na defesa, grandes atuações, tá? Apesar do pênalti do Rodrigo Eli, foi um bom jogo do Eli. E o João Pedro, na minha opinião, foi o melhor em campo do Grêmio. A minha crítica são para os estrangeiros, Carbajo e Cristaldo. Mais uma vez inoperantes e principalmente sem gana, sabe? Sem o sangue, sem colocar o pé forte na dividida. Uma coisa que é a identidade, que é a característica do Grêmio e em jogo decisivo faz diferença. Não gostei. Essa marcação à distância não me pega, principalmente do Cristaldo, parece que está de mão no bolso. Dito isso, no segundo tempo, alguns jogadores despertam, entre eles o Cristaldo. E sai justamente do Cristaldo algumas situações de gol antes da mudança. O Reinaldo faz um lançamento espetacular para o Luiz Soares, e o Soares é um capítulo bem importante aqui, não jogou. O Soares não conseguiu ser determinante. Ele aparece em momentos muito específicos, como a assistência para o Bitelo no primeiro tempo, e numa finalização torta, errada, onde ele pega mal, num lançamentaço do Reinaldo. Não conseguiu decidir. Dávila era uma bola difícil, evidentemente que era, mas o centroavante lá na frente é o Luiz Soares, e a gente precisa dizer, 2 milhões por mês, top 4 artilheiros do mundo, se espera que as bolas difíceis sejam colocadas para dentro pelo Luiz Soares, mas ele atravessa uma seca de gols, justamente no momento mais importante do Grêmio na temporada. O passe do Reinaldo aos 4 minutos do segundo tempo não foi aproveitado pelo Soares. Aos 7 minutos, o Soares recebe do Cristaldo e finaliza com muita força. Numa boa jogada do Cristaldo, finaliza. Pra mim era gol, tá? Lance de gol, bola recuadinha do jeito que o centroavante gosta, ele bate, e uma defesaça do goleiro do Flamengo.
O Soares perde uma nova chance. Aos 8 minutos, um minutinho depois, o Bitelo de dentro da área, meio que desequilibrado, meio que cercado, ainda assim em condições de marcar, finaliza para a defesa do goleiro. Aos 13, veja só a sequência que o Grêmio implementou no início do segundo tempo. O Ferreira de fora da área chuta na trave. Ela pega na trave e sai. Será que faltou sorte? Será que foi azar do Grêmio? Ou faltou competência para transformar estas oportunidades que citei? 1, 2, 3, 4, 5 em gol. Será que faltou competência em 5 oportunidades ou foi meramente sorte? Eu acho que foi competência, porque as chances foram claras, foram bem criadas, mas foram mal finalizadas. E num jogo eliminatório, se você não faz as oportunidades que tem, e às vezes você terá 1, 2, quando muito 3, se você não faz, você paga um preço alto. Mas antes de pagar o preço, o Renato mexeu no time. Colocou o PP, colocou o Bessosi, colocou o Grêmio mais pra frente, fez o Grêmio um 4-2-4 e tentou atacar de qualquer jeito. E aí o Grêmio se perdeu por completo. A substituição do Renato, de alguma maneira, matou ainda mais as esperanças do Grêmio dentro do jogo. E a partir das mudanças, o Grêmio não teve mais chance nenhuma. Pelo contrário, viu uma bola ser alçada na área, ela tocar no braço do Rodrigo Eli, o VAR chamar e marcar o pênalti. Repito, acho que o Eli não pode ser transformado num vilão. Ele fez um bom jogo, deu azar dessa bola pegar no braço, estava com o braço aberto, o pênalti foi marcado. Muitos vão contestar, eu sei que é doloroso, mas o Arrascaeta acaba marcando, fazendo o gol da eliminação do Grêmio 1-0 aqui no Rio de Janeiro. Lições importantes precisam ser tiradas pelo lado do Grêmio. O Flamengo agora vai jogar contra a equipe do São Paulo. O Grêmio foca no Campeonato Brasileiro, mas a dor de uma eliminação, eu sei, ela existe e ela é real. E a gente vai aqui pro vestiário saber o que aconteceu, a visão do Renato. Faltou competência ou faltou sorte? Acho que faltou competência pelo relato e pelas oportunidades que o Grêmio teve. Mas ainda assim, achei que foi um bom jogo do Grêmio, um jogo maduro. Fazia tempo que o Grêmio não era maduro contra o Flamengo. E foi, finalmente, foi maduro. Só não foi o suficiente mais uma vez. Aqui do Maracanã, fecha esse conteúdo para ir pro vestiário do Tricolor. A galera já saiu, a torcida do Grêmio tá por aqui. Teve uma tentativa de invasão no Maracanã, a polícia impediu. 65 mil torcedores e a gente se vê. Tchau, tchau.